Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro virtual nesta manhã de domingo. Vamos à nossa prece? Elevemos o pensamento. Mestre Jesus, nos abençoe, nos envolva com o vosso amor. Que possamos nesta manhã, adquirindo mais um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, nos fortalecer para o enfrentamento das dificuldades da nossa existência. Que os ensinamentos evangélicos estejam sempre em nossa mente e que possamos acessá-los no momento necessário para que tenhamos sempre um comportamento adequado diante do que o Senhor nos ensinou. Abençoe, envolva também os nossos familiares e os nossos amigos nesta manhã de domingo. Assim seja. Meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abordar alguma coisa hoje em relação ao capítulo 28, onde nós encontramos a coletânea de preces espíritas. Lembrando, que sempre tem aqueles amigos que acabam por criticar este capítulo, dizendo que na doutrina espírita não caberia preces previamente elaboradas, prontas, mas nós precisamos entender o contexto naquele tempo de Allan Kardec, onde ele se percebeu a necessidade de realizar algumas preces, justamente com o objetivo de auxiliar os novos espíritas, os adeptos à doutrina espírita, porque sentiam a necessidade da leitura de preces, justamente devido à origem religiosa de todos os espíritas naquele tempo e até hoje, do catolicismo, por exemplo, onde existem rituais, existem preces elaboradas, onde são feitas as leituras dessas preces. Então, entendendo a necessidade dessa transição para uma nova doutrina esclarecedora e libertadora, Kardec elaborou essa coletânea de várias preces. Dando continuidade justamente ao capítulo anterior, que nós estudamos no domingo passado, 27, Pedi e obtereis, onde nós vimos sobre como fazer as preces, as orações. O que nos chama a atenção é que em cada prece que Kardec colocou neste capítulo, ele traz antes toda uma preparação, uma argumentação, esclarecimentos que foram trazidos pelos espíritos superiores, e logo em seguida ele entra na prece que será abordada. Então nós vamos só a título de exemplo, logo no início deste capítulo, Kardec faz a demonstração da oração dominical, aquela ensinada por Jesus, E em cada frase dessa oração, em seguida ele faz alguns esclarecimentos, algumas argumentações. E nós vamos ver aqui uma delas. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Em seguida, ele esclarece dessa maneira. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. Então aqui deixa bem claro a questão da necessidade do reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa e de como nós somos pequeninos ainda.
como ainda temos muito que aprender, como ainda somos limitados, como ainda existe a necessidade de melhorarmos os nossos sentimentos, né? Buscando combater os maus sentimentos que ainda trazemos em nós. Então aqui Kardec explica como é importante que nós nos submetemos à vontade de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Fazemos a leitura dominical com grande veemência, né? Falamos direitinho, de forma decorada sobre essa oração, mas não compreendemos o que cada frase dessa oração realmente significa. Qual é a essência do ensinamento contido em cada frase da oração dominical? Nesta daqui que nós estamos abordando, está a necessidade da submissão às leis do Criador. E isso vai fazer com que a gente se torne pessoas mais compreensivas dos acontecimentos da vida, compreendendo que tudo faz parte da justiça de Deus. E que se eu estou passando por dificuldades, se eu estou passando por dores, compreendendo que a vontade do Pai é superior à minha e que nada seria colocado para mim, nenhum fardo seria dado para mim, se não estivesse nas leis do Criador e se não estivesse fazendo parte da justiça de Deus, eu não estaria passando por aquele sofrimento, por aquela dor. Então nós assim passaremos a sermos pessoas resilientes, a pessoas que compreendem que estão passando por dificuldades, mas também não se revoltam em relação àquele sofrimento, aquelas dores que estamos passando, porque nós confiamos no nosso Pai, confiamos na sua bondade, acreditamos com toda a nossa fé na bondade de Deus. E Ele não permitiria que algo nos acontecesse se ali não existisse uma razão de ser. Num outro momento que eu também quero abordar com vocês, é no item 46, na oração por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Antes da prece, da oração, Kardec faz a seguinte abordagem. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã, mas com ela Jesus não quer dizer que devemos ter para com os nossos inimigos a ternura que temos para com os nossos amigos. Ele nos disse, com essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Essa superioridade de humildade que nós precisamos buscar e nos esforçar. Então tem um grande ensinamento aqui antes dessa prece, para que nós nos exercitemos em perdoar aquele que nos fez mal e analisar os nossos sentimentos, porque se ainda existem alguém em nossa mente que nós consideramos como inimigo, nós precisamos trabalhar esse sentimento, porque esse não deve ser o sentimento de um cristão, de um espírita cristão, de apontar alguém e ainda considerá-lo como inimigo. Não importa o mal que nos foi feito, o que nós precisamos é exercitar o sentimento do perdão ao próximo. Num primeiro momento, buscando compreender. Num primeiro momento, lembrando do nome daquela criatura que nos fez mal e que coloquemos o seu nome em nossas preces. É lógico que o perdão e essa compreensão não virá do dia para a noite. É um processo, muitas vezes um processo muito longo, de muitos anos até. Mas é necessário dar o primeiro passo
para que a gente consiga tirar esse sentimento ruim que nós carregamos em nosso peito. Imagine considerar alguém como inimigo. Olha o sentimento que está impregnado nessa frase. Ter alguém como inimigo. Nós precisamos trabalhar isso em nossa intimidade. Nesse trecho, nesse ensinamento que Kardec nos traz, transcrevendo o pensamento e as lições dos espíritos superiores, deixa bem claro a necessidade de buscarmos enxergar naquele irmão que nos fez mal, que nos fez sofrer, que ele realmente é um irmão, que ele tem as suas limitações como nós temos também. Então, dessa maneira, ir exercitando esse sentimento para que um dia nós tenhamos condições de realmente deixar de enxergar naquela criatura o inimigo e passar a enxergar um irmão, o irmão em Cristo, o irmão em Deus, que somos todos iguais, todos nós estamos aqui para aprender e melhorar o nosso comportamento. É um grande desafio, não tenhamos dúvida a respeito disso, mas o primeiro passo tem que ser dado. Aqui é um exemplo do que nós encontramos neste capítulo, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. Nós estamos agora chegando ao final e eu quero fazer uma última abordagem de uma última prece ensinada por Kardec. Prece por um agonizante. E ele faz uma preparação antes da prece dessa maneira. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper, e os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição, a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. A separação da alma do corpo espiritual do corpo material no momento do nosso desencarne. Então compreendemos aqui também uma outra grande lição a respeito da necessidade de irmos trabalhando sobre as questões que nós damos valores aqui nessa existência. Aonde estão os nossos valores, os nossos tesouros, estarão os nossos pensamentos. Então, se nós somos muito apegados às questões materiais, o nosso desenlace ao término da nossa existência material será muito difícil, será muito demorado, poderá ser muito dolorido. Então, diante desse conhecimento que nós adquirimos, já podemos ir nos preparando para esse momento. Nós não sabemos se vamos desencarnar amanhã ou daqui a vários anos. Mas com essa consciência que nós estamos tendo e trabalhando conforme vamos estudando, nós vamos conseguindo melhorar o nosso entendimento e darmos valor àquilo que realmente tem valor e que nós vamos conseguir levar para toda a nossa existência espiritual. Precisamos então deixar de dar aquele valor excessivo aos nossos carros, às nossas casas, aos nossos bens materiais, aos nossos tesouros,
aos nossos dinheiros e dar valor àquilo que realmente interessa, aos valores da família, a necessidade de irmos trabalhando esses sentimentos que nós carregamos. Kardec deixa claro que o nosso desencarne, o desenlace com a matéria, será muito mais fácil de ocorrer se nós já irmos trabalhando esses sentimentos em nossa intimidade. Então, dessa maneira, através do estudo dessa coletânea de preces, muitos ensinamentos estão ali preciosos para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento evangélico, o conhecimento da doutrina espírita. Então fica aqui o convite para fazermos a leitura do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhar de uma maneira diferente, sem preconceito, para essa coletânea de preces, sabendo que tudo é gradativo no nosso aprendizado. Com o tempo, com o exercício, nós vamos perceber que não há necessidade de fazer leitura de preces, porque é simplesmente entrarmos em concentração e buscarmos a elevação do pensamento e fazermos a nossa prece de maneira singela, simples, mas de coração. Isso é fundamental, que coloquemos o sentimento em nossos pensamentos. Meus amigos, vamos então manter esse conhecimento, fazendo as reflexões em nossa intimidade daquilo que é importante, que prestemos atenção para que possamos reformar os nossos maus sentimentos. E a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos convida a essa reforma íntima. Vamos elevar o nosso pensamento para a nossa oração final. Amado Jesus, que diante desse conhecimento tenhamos condições de caminhar na vossa direção, colocando em prática os ensinamentos que estamos aprendendo. Que possamos ter as nossas dores, as nossas aflições consoladas diante do aprendizado dos Evangelhos de Jesus. Nos abençoe, nos envolva com o seu amor, abençoe, proteja os nossos amigos, parentes, familiares e os irmãos que se encontram necessitados. Em vosso nome, encerramos a reunião virtual de hoje. Meus amigos, fiquem na paz de Jesus. Assim seja.